Começa agora DesbravaCast, o primeiro podcast que ama acampar, conhece nós e amarras, te acompanha o Campuri e hoje com um tema que tem a ver com o pecado da sombra e água fresca. Mas vamos ouvir então as frases de efeito dos nossos convidados. E aí, meu povo, aqui de volta, Pastor Ed, direto do norte do Paraná. E eu até tinha uma frase de efeito, mas fiquei com preguiça de fazer. E aí, galera, aqui o Pastor Fray, importado diretamente do México, falando daqui da capital gaúcha, Porto Alegre. E a minha frase, se eu tivesse de dinheiro que eu tenho de preguiça, eu seria milionário. Olha aí. Maravilha. E eu sou Ariel Marques, aqui da União Sul-Brasileira, da região sul do Brasil, e a minha frase é: sorte é o nome que o preguiçoso dá ao sucesso dos outros. Olha aí. Mas aí tem profundidade, entendeu? Aí tentei, né? Então, lembrando a você, amigo, desbravador, líder, você que nos acompanha aqui no DesbravaCast, que nós estamos numa série muito legal sobre os 7 pecados capitais. E hoje vamos falar sobre a preguiça, né? Poderíamos dizer na Bíblia linguagem de hoje assim: vai assistir o filme do Homem-Formiga, ó preguiçoso, né? Para o pessoal aqui da nova geração. Segundo o dicionário, é um substantivo feminino a preguiça. Aversão ao trabalho, ócio, vadiagem, né? E é um estado de prostração e moleza, de causa orgânica ou psíquica, né? E algumas frases famosas aqui. Mário Quintana, por exemplo, disse assim: a preguiça é a mãe do progresso. Se não tivesse a preguiça de caminhar, não teria inventado a roda, né? A roda. Temos também... Esculhambei o início ali. E também aqui, desculpa, Mário Quintana, aí de estragar a tua frase. E também tem outra legal aqui, de Benjamin Franklin, que diz assim: a preguiça anda tão devagar que a pobreza facilmente a alcança. Então, já entrando no clima, vamos conversar com a galera aqui. Tem símbolos modernos aí de preguiça? A vida hoje é mais preguiçosa? Eu acho que hoje é mais fácil ser um preguiçoso, né? Antigamente, se o cara era preguiçoso, o que ele fazia o dia inteiro? Ele tinha que ficar deitado. Quem que aguenta só ficar sem fazer nada, né? Hoje você tem um monte de coisas, acessórios que te ajudam a viver no ócio, né? Quem nunca maratonou uma série da Netflix aqui, né? E a Netflix, para mim, é um símbolo moderno de preguiça. Pelo seguinte, cara, você não precisa fazer nada. Termina, o próprio treco começa sozinho. Começa uma contagem regressiva ali de 5, 4, 3. Aí, assim, você está ciente que deveria trabalhar, né? Você tem noção de que tem compromisso. Você sabe que tem o TCC para entregar. Só que aí você pensa, bom, só mais um episódio. E quando vê, você engatou 3 ali, lascou a tua vida. E outra coisa também, né? Antes, quando a fome batia, tinha que se levantar para cozinhar alguma coisa. Hoje, não. É só ligar ou chamar, pedir alguma coisa no iFood e está resolvido o problema. É verdade. Ó, na frase ali do contexto aqui do Mário Quintana, que ele fala que a preguiça levou o cara a inventar a roda, e é verdade, o cara inventou controle remoto e tal. A gente criou elementos para ficar de boa ali e tal, né? No iFood e tal. O Google é outro elemento de preguiça, né? Sim, você não precisa pensar, você só digita lá e ele te dá as respostas, né? Quem nunca, né, pegou um trabalho, né? E assim, inclusive eu li um livro muito legal, indico para a galera aí, que é do Marcos Botelho, que é Antes Esponja, Agora Peneira. E nesse livro ele comenta o seguinte, que antes o professor era uma autoridade. Quando o cara encontrava o professor, ele queria sugar o máximo como uma esponja. Hoje não, pela presença do Google, a gente tem as informações. Então, hoje é peneira, ou seja, no meio do monte de informações, fake news, autores confiáveis, outros nem tanto. Como é que eu busco, então? Então, o professor tem que ser um cara que guia o cara para separar. Não, isso é bom, isso é ruim, dentro do conhecimento. Mas hoje em dia a gente busca trabalho pronto, né? Então, hoje antigamente o cara que era preguiçoso, ele tinha falta de algumas coisas. A preguiça trazia falta de algumas coisas para ele. Ele tinha que preparar comida, aí ele deixava de fazer coisas que iam fazer falta, né? Hoje o mundo se criou um monte de acessórios para o preguiçoso. Se você quiser ser um preguiçoso profissional, dá para você simplesmente
não fazer nada e não ter falta de nada. Eu tenho preguiça de acordar, preguiça de me levantar. Eu tenho preguiça de ter que me esforçar, preguiça de trabalhar, preguiça. Legal. Tá. E assim, vamos fazer aqui um contraponto. Como é que eu diferencio, galera, o descanso, que é importante, o ócio produtivo, né, que é quando assim, eu dou um pique, dou uma descansada, que faz parte também, o lazer, quando eu tiro um tempo ali para curtir alguma coisa, da preguiça. O que vocês diriam sobre isso aí? Como é que eu concilio? Dizendo, não, eu estou aqui no momento de ócio produtivo e tal, essa descansada aqui vai me gerar um gás na sequência. É complicado, né? Especialmente no nosso tempo de tanta ocupação, precisa relaxar em algum momento. E talvez definir esse esquema seja complicado para alguns. Algum poderia ser que está sendo preguiçoso, ou muitos não descansem também, para não ser chamados de preguiçosos. Eu acho que deve haver um equilíbrio nesse assunto ali, para evitar cair no outro lado também. Perfeito, perfeito. Eu pela minha personalidade e a forma como fui criado, embora seja relativamente jovem, pensando em identidade, mas em forma de criação e mentalidade, eu sou de uma geração mais perto dos workaholics do que dessa geração Netflix aí. Esse é um dos 7 pecados que eu corro o risco de fazer ele ao contrário. Então, para mim, é muito difícil parar e ter o descanso, ter o lazer e não sentir uma certa depressão por causa disso, entendeu? De achar assim, cara, tô desperdiçando minha vida. Normalmente, o sentimento que vem para mim quando eu paro para ver um filme, assistir um jogo de futebol que eu gosto, ou fazer um exercício, alguma coisa assim, quando eu termino, se eu tenho trabalho que eu tinha para fazer, eu tenho aquele sentimento de, cara, acabei de desperdiçar 1 hora, né? Que também é uma falha da preguiça. A Bíblia é bem equilibrada nesse ponto, né? A Bíblia vai ter lá em Provérbios, Salomão falando no versículo 6 do capítulo 6, vai ter com a formiga, preguiçoso. E ao mesmo tempo, lá em Marcos 6,31, Jesus diz assim, vinde e repousai um pouco. Jesus também equilibrava isso, né? Ele atendia as multidões, de repente ele ia, a Bíblia fala assim, ele foi para o monte, ele foi para o mar, ele saiu com o barco, ele tinha os momentos de descanso, né? Eu Perfeito. acho que o equilíbrio na parte prática, para nós enxergarmos na parte prática, seria assim. Se eu consigo manter as minhas responsabilidades acontecendo e, ao mesmo tempo, eu tenho momentos, eu tenho todos os dias, semanalmente, um momento de descanso, de paz, né? Se você está mantendo as responsabilidades, mas você não tem momentos de descanso, de lazer, você está cometendo o pecado da preguiça, porque você está indo para o outro extremo e está desequilibrado. E se você começa a ter tanto desses momentos que as suas responsabilidades começam a ficar sem ser feitas, você não cumpre as suas responsabilidades, começa a acumular trabalho em cima da sua mesa, é hora de você olhar e falar assim, talvez eu esteja parando demais, né? Legal. Então, assim como outros assuntos que a gente falou aqui de inveja e tal, essa questão da preguiça, o equilíbrio é fundamental. Jules Renard, ele tem uma frase interessante, ele fala que a preguiça, a definição dele, é o hábito de descansar antes da fadiga. Ou seja, o cara já quer descansar antes do trabalho. Então, eu acho que é por aí o equilíbrio. Uma coisa interessante para a gente salientar aqui... Dentro desse ponto, só um segundo, chefe. Dentro desse ponto. Pode falar. Quem nunca chegou das férias podre? Exatamente. Não, inclusive, Fray, deixa eu contar só para você, né? Alguma vez teve uma viagem de férias que a gente fez, muito legal, e a gente teve o privilégio de ir com os amigos para os Estados Unidos. Aí lá, a gente Camporim Mundial, se divertindo, e um dos colegas, que eu não citarei o nome, falou assim, chefe, eu tô tão cansado desse ritmo aí de férias e passeio, que eu acho que vou tirar uns 2 dias de folga. Ai. Você fala alguma coisa em sua defesa aí, Ed, sobre isso? Não, a gente não, é melhor não, né? Se eu falar alguma coisa, o pessoal vai saber que fui eu que conheço a frase, aí pode ficar ruim. E assim, essa é uma das piadas internas mais legais aí da equipe, né? entre muitas. Uma coisa, então, para salientar aqui, é que na Idade Média eles tinham uma confusão. Eles confundiam
a preguiça, a depressão, melancolia, tudo como mesma coisa. Então, olha, eu quero diferenciar isso aqui. Quem sabe tem alguém que começa assim, não tem ânimo nem de levantar da cama, está desanimado e tudo mais. E quem sabe ele está num desequilíbrio psíquico que era chamado no passado de melancolia, vários grandes homens da humanidade tiveram, só que hoje a gente entende que isso é depressão. Ou seja, é necessário para essa pessoa que está com essa luta que ela tenha um tratamento. Às vezes o tratamento envolve questão de medicamentos, acompanhamento. Então, se esse é o teu caso, procure ajuda. E eu diria que a diferença talvez seja assim, aquele que está com depressão, ele perde o sabor até para coisas que ele gostava. Ele perde o prazer, né? Ele perde o prazer na vida mesmo. Já a preguiça, gente, é assim, o que eu gosto, por exemplo, se eu gosto de jogar bola, eu vou para bola, né? Não tem erro. Se eu gosto de assistir filme, eu vou. E assim, vamos comer uma pizza, o preguiçoso estava deitado na cama que não aguentava pegar, não posso trabalhar porque eu estou mal. Vamos comer uma pizza, onde, como é que é o esquema e tal? E aí, galera, o tempo da adolescência é um tempo de mais preguiça? Contem a experiência de vocês. Cara, eu não tive muita chance, não, porque eu fui criado na roça e lá a regra era clara, assim, eu chegava da escola e minha mãe mandava para fora para trabalhar com meu pai, né? Então, eu não tinha muita chance de ser preguiçoso, não. O Bolsa Família era inchado ou foice, então, né? Era inchado ou foice, não tinha muita escolha, não podia ficar dentro de casa. Claro, tinha meus momentos de brincar e sair, tinha uns vizinhos perto lá no sítio, mas, no geral, assim, dentro de casa a gente não podia ficar. Assistir TV era proibido, a gente tinha os horários à noite, tá? Então não tive muito tempo de ser preguiçoso. Mas, a julgar pelo meu cunhado, que é adolescente, eu acho que é um tempo de muita preguiça, assim, é preguiça demais, né? Um abraço, Lucas, se você estiver ouvindo esse podcast. Como é que é, Ed, a preguiça do cara que é obrigado a trabalhar? Tem isso também, por exemplo, você está lá, aí o pai fala, eu vou pegar o trator e vou buscar um negócio ali, você capina esse pedaço aqui. O preguiçoso, quando está com preguiça, o que ele faz nesse dia? Não, no sítio a preguiça é você ir desconta ela buscando água, né? Esse é o esquema. O esquema é o seguinte, né? Alguém tem que buscar água. Eu era o mais novo, eu me candidatava, gente, eu faço esse sacrifício, pode deixar que eu vou em casa buscar água para todo mundo aqui, a aguinha geladinha, né? E aí esse era o esquema. Aí um trajeto que levava 20 minutos pro cara fazer, levava 3 horas para ir e voltar. Sabe que eu paguei castigo lá no IAP, quando estava no IAP, o internato ali perto de Maringá, que é um lugar muito legal para você mandar seus filhos, ou para você, desbravador, estudar. E aí eu ganhei 7 dias de castigo. Uma injustiça, né? Que não convém falar o motivo. Tá bom, a gente sabe que você beijou uma menininha que não devia. E aí o castigo era na horta, né? E aí, gente, tô lá na horta, primeiro dia, o segundo. E aí o cara me ensinou a dirigir o tal do, acho que é Tobata, né, que fala, né? Tobata. Cara, foi muito legal, né? Daí ele falou assim, Ariel, hoje eu vou te dar a chance no terceiro dia de levar os legumes para a cozinha. Cara, aí saí com aquele Tobata, para mim foi uma aventura. Que aí eu fui lá, conversei com as meninas, guerra de água, dei volta no Tobata pelo colégio, levei as meninas no Tobata atrás. Quando eu voltei dele 3 horas, o cara tava louco comigo. Aí perdi uma mata no setor, tive que ir para a marcenaria lixar os móveis. Então, não deu certo o meu plano ali. Mas o preguiçoso, então, ele dá um jeito, mesmo no trabalho, dá uma enrolada lá, né? E tem preguiçoso no México também, Fray? Lá tem bastante, não tem muito assim, mas procurando você acha. Como é que é o termo? Preguiçoso em espanhol. Perezoso. Em vez de preguiça é pereza. Não, legal, de perecer mesmo. E deveria, né? Deveria perecer. Não, mas, sabe, na minha infância, assim, no tempo de adolescente, não deu tempo. Igual que o Ed também, não deu tempo para descansar muito. Eu cresci na roça também. Então, era capinando, 5 horas acordado já, caminhando para o trabalho e voltava só no final da tarde. E quando tinha escola, trabalhávamos à tarde também, então não deu tempo para curtir essa parte aí de preguiça, não deu para se desenvolver esse síndrome aí ainda. Eu tenho preguiça de acordar, preguiça de me levantar. Eu tenho preguiça de ter que me esforçar, preguiça de trabalhar, preguiça.
Agora, eu confessar o pecado aqui. Hoje não. Hoje eu tô mais na linha do Ed ali, que para mim é muito difícil ficar sem trabalhar. Eu gosto, né? Para mim, trabalho é uma bênção. Trabalho é do Éden, né, galera? Tá no Éden já tinha trabalho, né? Só que na adolescência, eu entendo que a adolescência é um período de muita preguiça mesmo. A galera quer dormir à tarde, quer descansar. Pelo que eu tenho visto na experiência, pelos filhos meus que são adolescentes agora, e também por mim, galera, porque para mim era assim, a maior parte desse período da minha vida, a mãe trabalhava os 2 períodos na escola. Então ela ia para a escola e ficava eu e minha irmã. Ela sempre dava trabalho para a gente, lavar louça, ajeitar a casa e tal, mas era só ligar o Fuscão verde abacate dela, um Fuscão horrível, inclusive, com bagageiro em cima, que ficava o ano inteiro, só usava nas férias, né? Ela saía com esse Fuscão, a gente ia jogar bola, e ficava dormindo, enrolando. Lá pelas 5, uma hora antes da mãe chegar, a gente saía igual louco fazendo as tarefas. Mas assim, a história dos mais 5 minutinhos, ou seja, ficar enrolando, eu vivi isso. Para mim, eu acho que a adolescência é um período de mais preguiça mesmo, e o alerta para os pais aí para tentarem ensinar hábito para os filhos. E aí? Um problema da preguiça é que a gente às vezes não para para pensar, é que na preguiça você acaba prejudicando os outros, né? O preguiçoso, ele corre o risco de alguma forma ele prejudicar os outros. Eu vou tentar contar uma história aqui sem revelar os personagens, mas nós estávamos num evento em algum lugar do Brasil e tinha uma parte que todo mundo tinha que estar fazendo a sua parte no mesmo horário. E, de repente, faltou alguém. E nós, desesperados, correndo de um lado para o outro, um monte de gente na porta, querendo entrar, e a gente não podia abrir porque estava faltando uma pessoa. E era assim, era de tarde, logo depois do almoço, eram umas 2 horas da tarde, né? Não sei se o chefe lembra disso. E... Quando a gente descobre, o Fry tava nessa também. O rapaz estava dormindo, cara, e nós tomando pau por causa que o cara tava dormindo de boa. Ninguém tava precisando. Era um evento pequeno, para 50 mil pessoas, né? Então não era realmente, não era tão importante. E hoje, olhando, eu nem sei por que a gente estava tão preocupado na hora, chefe. Era só 50 mil pessoas, Exato. E foi engraçado a cara dele chegando onde a gente estava, nós tudo nervoso, e o cara chegando com aquela cara de sono, o olho inchado, né? Então, a preguiça, em alguns momentos, ela prejudica a própria pessoa, mas ela prejudica também os outros, porque a gente vive em comunidade, há uma interdependência, né? Quem não faça a sua parte, alguém tem que fazer, né? Então, cria um desequilíbrio mesmo. Eu digo, de maneira geral, se nós olharmos, podemos avaliar a família, podemos avaliar a economia, podemos avaliar o funcionamento de toda uma sociedade. Quando alguém não faz a sua parte, acaba afetando todo mundo, né? Então, a preguiça realmente é bastante negativa nesse ponto. A gente entrou num campo interessante. Então, talvez a pessoa pode pensar assim, não, mas eu sou preguiçoso, eu não prejudico ninguém. Mas, na verdade, então, ele deixa de fazer a sua parte, deixa de contribuir, acaba sendo um peso para as pessoas. Interessante. Uma outra pergunta aí. Existe uma preguiça aí de alma no seguinte sentido? Uma preguiça de pensar? A gente, numa época em que Valesca Popozuda é tida como pensadora em prova do Enem, uma época que a galera segue Anitta e outros aí que não tem muito para falar, numa época assim, a preguiça é de pensar também sobre coisa séria na vida? Ou seja, a galera só quer coisinha leve mesmo para a alma? O que vocês diriam sobre isso? A gente falou bastante sobre a preguiça no sentido do trabalho até agora, mas ela tem esses outros aspectos, né? Nós vivemos uma geração que Felipe Neto é considerado pensador, né? Sim. É um absurdo. E muitos O interessante do Felipe Neto é o seguinte, ele construiu o público dele com entretenimento, falando besteira, pintando cabelo colorido, né? Ou seja, só futilidade. Agora, o cara pega os milhões que ele tem, que vieram pelo entretenimento, pela análise dele de coisas
leves e fúteis da vida, e agora ele abraçou um lado político e quer impor aos outros a sua ideia, discutindo e tal. Então, assim, eu tenho preguiça de dar atenção para gente assim, que não tem uma história de uma linha só, né? Não sei vocês. Não, e o engraçado é assim, né, chefe? Pela nossa função, a gente tem que de vez em quando parar para ouvir uns tongos desses. É verdade. Cara, a gente tem que parar para ouvir uns tongos desses. E o detalhe é assim, a galera não tem parece que tem uma galera aí que não quer buscar, não quer raciocinar. Então eles escutam e tomam por verdade, eles escutam um argumento e tomam por verdade. Eles não racionalizam aquele argumento. Quer ver um argumento muito doido, que é muito frágil e que as pessoas têm preguiça de pensar? Aquele argumento assim, ó, não existe verdade. Já ouviu essa frase? Não existe verdade absoluta. Sim. A frase ela é tão sem noção, porque é só você perguntar, falar, tá, mas essa frase que você falou é verdadeira ou é falsa? Se ela for verdadeira, então ela é falsa em si mesma, a frase é falsa em si mesma. Mas as pessoas repetem sem pensar, sem raciocinar, sem buscar, entendeu? Há uma preguiça no buscar. Então o cara assiste um vídeo do Felipe Neto de 2 minutos e acha que aquele cara tá falando é verdade e não questiona o que ele tá falando. E vou te falar. Inclusive os debates por aí, eu fico impressionado com o seguinte. Geralmente quando você debate com alguém, ontem à noite eu conversei com uma menina, ela é feminista. Daí ela falou assim, pastor Ariel, eu quero que você participe da minha live. Eu falei, sobre qual tema? Ela falou, sobre feminismo. Eu falei, qual linha vocês vão seguir? Daí ela falou assim, não, nós vamos apoiar as mulheres nessa luta e tal. Eu falei, isso é tudo brincadeira, né, gente? Aí falei para ela, a Bíblia não apoia nem machismo, nem feminismo. A Bíblia apoia a igualdade. Aí apresentei para ela os princípios bíblicos do assunto, aí ela se ofendeu. Nossa, pastor, mas como assim? Aí eu falei para ela, olha, eu acho, minha querida, baseado no que você está falando para mim, que você não está preparada para falar nessa live. Está faltando estudo. Não, mas eu assisti um videozinho, tal. O videozinho que ela assistiu era de 7 minutos, de um camarada falando sobre o assunto. Então, assim, há uma preguiça de pensar, há uma preguiça de preparar bons sermões, há uma preguiça de preparar boas coisas, há uma preguiça, né, de buscar lutar contra o pecado. Há uma preguiça, gente, a preguiça até na igreja, a galera está buscando uma igreja que tem milagre, né? Em vez de eu lutar contra meus defeitos, eu quero milagre. Qual igreja que eu posso ir? Em uma semana eu estou transformado, curado de tuberculose para câncer AIDS e tal, né? É uma loucura, né? E várias coisas foram mencionadas, né? E isso abre espaço para todo tipo de pregadores também. Qualquer um hoje se levanta trazendo temáticas diferentes e muito membro da igreja vai atrás deles, seguindo esses, acreditando, né, em todo tipo de coisas, criando tendências, só por não separar o momento, não se esforçar um pouquinho para correr atrás de informações, especialmente hoje, né? Hoje que nós estamos aqui com o esquema de pandemia, todo mundo estabelecendo data, correndo atrás de coisas diferentes, por não parar um pouquinho, pagar o preço de procurar aquela informação verdadeira, né? Então é delicado realmente o esquema da preguiça quando nós levamos a esse aspecto ali. Essa semana eu vi um meme, né? Eu fiquei com preguiça de pesquisar sobre esse tema e fiquei vendo memes. Mas eu vi um meme, eu falei, cara, esse meme pega o espírito dessa geração. Aí a pessoa dizia assim, eu saí de casa com 20 anos e fui morar sozinho no meu apartamento. Aí alguém pergunta assim, como você fez isso? Sei lá, eu pedi pro meu pai, ele comprou o apartamento e deu pra mim, entendeu? É por aí, é por aí. A galera acha que as coisas elas vão vir, né? Ele vai cair do céu, que ele não vai precisar lutar, que conhecimento vem por osmose. Tipo, a menina assistiu um vídeo de 7 minutos e ela achou que ela tava pronta para falar sobre feminismo. A gente vê a galera achando que eles estão prontos para falar sobre assuntos, que tem pessoas que passaram a vida inteira estudando e que talvez olhem e falem assim, eu não posso falar. O cara acha que quando ele faz 20 anos, 22 anos, 23 anos, o pai dele tem que dar um carro para ele, tem que dar um apartamento para ele, tem que pagar a faculdade para ele. E eles não percebem que, na verdade, a vida é dura. Eu tenho preguiça de acordar, preguiça de me levantar. Eu tenho preguiça de ter que me esforçar, preguiça de trabalhar, preguiça.
E a vida cristã é dura. E entrando aqui na parte da Bíblia, mais a parte final agora, galera, a vida cristã é dura. Então, assim, quando a Bíblia fala assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Aí não está falando de esposa, de casamento, de provação na vida. Esses assuntos provações têm a ver com a Bíblia. Mas aqui está falando sobre uma luta contra si mesmo. Uma luta contra o próprio eu, contra o egoísmo, com a morte do próprio eu para que Cristo vive em mim. Isso aí não tem nada de fácil, não. Isso aí é uma luta, é dureza. Isso aí é o que Cristo fala. Eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Ou seja, quem for preguiçoso, ele vai até ter dificuldades de buscar as lutas cristãs necessárias de santificação em Cristo para chegar ao céu, né? O que vocês diriam aí sobre a Bíblia e o preguiçoso? O que a Bíblia fala sobre isso aí, né? E a lista é grande, né? Se nós vamos para Provérbios que constantemente estabelece esse contraste, né, entre o preguiçoso, associando a pobreza com a preguiça, associando o que mais a vergonha com os pais. Que tantos textos que nós temos, Provérbios 20:13, que diz que o preguiçoso passará fome em algum momento. Inclusive me fez lembrar a citação que você mencionou no início ali de Benjamin Franklin, né? Que ele disse que a preguiça anda tão devagar. Tão devagar que a fome alcança. Depressa alcança, né? Então é um assunto bastante delicado e que Salomão ali na sua sabedoria constantemente faz as pessoas lembrar. Eu gosto de Paulo. Paulo é bem simples. Ele fala assim, quem não trabalha, que não coma. É verdade, é verdade. Ó, o texto do leão é Provérbios 22:13 e o pastor Ed citou aí agora 2 Tessalonicenses 3. Então, quem não pode trabalhar? Vamos separar aqui então. Claro. A pessoa tem uma deficiência e tal. Aqui é um texto talvez que esteja exatamente falando do assunto preguiça, sim. É isso? Sim, Paulo está falando do preguiçoso que se escorava na bondade alheia, né? E quanta gente a gente não vê assim, né? Que se escora na bondade alheia. E talvez nós estamos falando com um adolescente aí, com um desbravador aí, que está se escorando na bondade do pai, da mãe, que acha que não tem responsabilidades em casa, que não precisa fazer nada, que a vida dele é comer e dormir, né? E a Bíblia diz claramente, quem não trabalha, que não coma. Então, meu irmão, se é preguiçoso, o conselho de Paulo para você é... E isso aí não seria capitalista demais, né? Vocês não acreditam. Gravamos um podcast de racismo, cara, e aí a galera tá falando que nós somos um podcast lá do Forte USB, um podcast de esquerda, né? A gente tive que aguentar essa, né? Aí fui ouvir e cheguei à conclusão que era verdade mesmo. A gente bobeou algumas coisas a gente não pontuou. Então, assim, vou fazer a pergunta aqui, mas não sou de esquerda, por favor aí, me xinga de tudo que é coisa, menos disso. Tô brincando. Então, a explicação dos especialistas aqui. Essa história de quem não trabalha não come, não seria uma questão muito capitalista aí? A Bíblia é mais capitalista, então? A Bíblia está falando da questão do cara que tem oportunidades, Paulo está falando de quem tem oportunidade, mas que não faz uso dessas oportunidades, certo? Em outro momento, a Bíblia vai falar sobre aqueles que sofreram infortúnios e que precisam ser cuidados por nós, né? Eu não estou fazendo aqui uma pregação no sentido de que pessoas que só têm necessidades à nossa volta e que nós, como cristãos, não vamos atendê-los. Pelo contrário, é nossa responsabilidade auxiliar essas pessoas, né? Mas a Bíblia está dizendo claramente que você que está aí, jovenzinho, tem as oportunidades, que o Pai dá tudo, que você não é merecedor do que você está recebendo se você de alguma forma não ajuda. E há uma parte, né, que a todo mundo corresponde. Eu brigo bastante, eu sou pai de adolescente também, né? E eu constantemente converso com eles sobre esse assunto bastante sério, né? Nós, como desbravadores, temos um dever a cumprir e devemos cumprir fielmente com essa parte que nos corresponde. Se hoje somos estudantes, façamos isso bem feito, né? Se não necessariamente trabalhar, não esperamos que um adolescente trabalhe, mas que estude bem feitinho, que seja um bom estudante, que seja um bom filho, que cumpra com as suas responsabilidades dentro de casa. Isso vai fazer muito bem para eles no futuro também. Ensinar que a vida não é fácil assim e ajudará bastante na formação do caráter também para o futuro. A gente está formando uma geração de gente aí vagabundo, né? Essa é uma verdade. E essa palavra, não vou tirar, essa é a palavra que eu coloco. Eu falei no início da minha frase
que esse preguiçoso, ele chama de sorte o que outro conquistou. Gente, não existe isso. Se você vê alguém tocando violão assim, fera, esse cara não pode ter o talento, mas ele pagou o preço. Se você vê alguém que faz bem no esporte, pode saber. Agora está tendo na Netflix a série O Arremesso Final, do Michael Jordan. Cara, é o maior de todos os tempos, o talento é inegável. Mas aí você vê o que ele sofreu, quanto ele treinava, quantos arremessos por dia. Então, assim, se você vê um cara pregando bem, para pregar bem, ele pagou o preço. Você sabe, e hoje eu tô... Pode falar. Vou fazer um adendo em cima de uma coisa que me chamou a atenção dessa série. Eu assisti a série do Michael Jordan. É que quando ele perde o campeonato lá, que eles ganham 13, ele se aposenta e ele volta para tentar ganhar, eles perdem. E aí eles não saem de férias. Eles perdem, a NBA inteira sai de férias e eles continuam falando, não vamos sair de férias esse ano não, porque ano que vem a gente quer ganhar. E aí eles ganham 3 seguidos de novo, né? Então, existe essa geração que acha que, cara, vai cair tudo do céu, que bonitinho e tal. Não vai, cara. Se cair do céu é peça de avião, você não vai querer estar embaixo. Não, e a verdade é assim, qualquer coisa que você de fato quiser fazer, pagando o preço, você consegue fazer. Então, isso é uma verdade, tem o talento, mas olha, o próprio Thomas Edison, ele falou assim, olha, as minhas invenções são resultado de 1% de inspiração e 99% de transpiração. Você pega a história, ele errou um monte de vezes até acertar. Então, olha, hoje tem pais que fazem a tarefa com os filhos, carrega o peso para eles, leva a comidinha na boca. Tem marmanjo aí com mais de 20, falando, mamãe, você trouxe Danoninho? Cadê o Danoninho, mamãe? Meu Yakult. Meu Yakult. Então, assim, eu acho que esse tipo de pai, ele fez um desasserviço, gente. Na minha casa sempre foi assim. Meus filhos e a minha filha, a gente procura dar para eles o peso que eles podem carregar. Estamos saindo de viagem, a mochila deles, se eles podem levar, eles que levam até o carro. Então, tem que dar tarefas, tem que dar situações, porque senão a gente está fabricando, para não deixar eles passarem pelo que nós passamos, a gente protege tanto, que você está formando aí um preguiçoso e ninguém bate tão duramente como a vida, né? Já dizia Rocky Balboa, um doutor em teologia. Doutor em teologia. O tratado de teologia que ele escreveu sobre o sofrimento é fantástico. Não, ali é realmente Rocky 4, capítulo 1. Quando ele diz, a questão não é o quanto você aguenta bater, o quanto você aguenta apanhar. Esse aí dava para colocar na Bíblia. São Lucas encaixava. Se Lucas tivesse escutado, ele tinha colocado no livro de Atos. Eu estava olhando aqui o esquema, o livro aquele da Divina Comédia, né? Que nós olhamos inicialmente, procurando os preguiçosos para ver onde eles estavam lá no esquema. Opa, né? Boa! E percebi aí que eles estão no canto número 18, está no quarto compartimento do purgatório. No quarto do purgatório. Eu acho que foi preguiça mesmo, porque deveriam ter ido para o inferno, né? Mas não chegaram. Ficaram no caminho. Eles até queriam ter ido mais, mas... O esquema era para chegar no inferno mesmo, mas não deu tempo, não tinha interesse de chegar. Então, no inferno de Dante, aí os preguiçosos nem ali não se esforçaram. É brincadeira. E agora, se Dante estivesse vivo, ele estaria compartimentando, dizendo, a galera que perde tempo no Face e tal, fica ali naquele canto. O pessoal da Netflix pode ficar mais à esquerda ali e tal, né? Vamos organizar o espaço aí e tal. Muito bom. E, galera, então, como vencer a preguiça? Já levantamos esse assunto, diferenciamos preguiça de depressão, porque eu acho que esse item é importante. Já diferenciamos também aquele que não pode trabalhar do que pode trabalhar. Eu acho que a gente pode dizer o seguinte, a preguiça é um pecado por omissão. Tem pecados que eu erro fazendo. Então, a gula, eu erro porque eu é demais. A questão do orgulho, eu erro por não lutar contra um sentimento no meu coração. Já a preguiça é um pecado ao contrário aqui, né? É um pecado por omissão. O que você diria para algum louco que diria assim, não, a preguiça não deve estar nos pecados capitais, porque quem tem preguiça nem vai cobiçar nada. Quem tem preguiça não vai levantar para comer, não vai ter gula. Quem tem preguiça vai ter preguiça de ter orgulho. Ellen White, mencionando sobre isso, ela disse, eu coloco
A preguiça entre os pecados principais, porque a preguiça, diz, é a razão pela qual nós caímos em pecados maiores. A Bíblia diz que se você pode fazer o bem e você não faz, você está cometendo um pecado, né? Lá em Tiago 4,17. Esse texto é muito bom, hein? Repete pra gente, então. Aquele que pode fazer o bem, mas não faz, está em pecado. Olha só. Você pode, não fez porque você parou, você estava ali com preguiçoso, né? Então, deixar de fazer também é uma falha, né? Se você... A gente teve a oportunidade, pensando nisso, né, indo para um outro aspecto, mas que tem a ver aqui com o que nós estamos falando, a gente teve a oportunidade de visitar os campos de concentração, né? Lembra, Ariel? A gente fez essa viagem? Sim, sim. Tive a oportunidade no campo de concentração. E a gente esteve no campo de concentração em Dachau, em Munique, e uma das histórias muito doidas que tem lá é que quando os americanos invadem Munique, que eles chegam àquele local, que eles chegam no campo de concentração, eles começam a falar para os moradores de Munique o que acontecia no campo de concentração, e os moradores não acreditam. Porque eles nunca foram lá ver o que estava acontecendo ali, eles não conseguem acreditar. A parte de frente do prédio era bonita, igual a cidade. Havia um portão escrito "O trabalho liberta" em alemão, ou seja, para eles era uma prisão normal, né, de trabalhos forçados. E aí, até a história diz, né, que os americanos fizeram a população de Munique passar por dentro de Dachau para eles entenderem o que estava acontecendo. E ali você viu um monte de gente que, na sua essência, provavelmente eram boas pessoas, mas que não viam acontecendo a atrocidade do lado deles. Tinha gente que era vizinho ali e não sabia que o mal estava acontecendo ali, porque deixou de buscar, de querer saber. Fez o mal, né? Ali foi um pecado por omissão, né? A preguiça é esse pecado por omissão, quando a gente não somente a população. Eu acho que o exemplo foi perfeito, inclusive Dachau ali que é uma cidadezinha ali. Os campos de concentração ficavam pertinho de grandes cidades, né? Então ficam uns 15 quilômetros de Munique, e mesmo Auschwitz, Treblinka na Polônia, todos são pequenas cidades onde passava o trem. E é interessante assim, quando os soviéticos chegaram lá em Auschwitz, na Polônia, eles tinham tudo dinamitado e os nazistas explodiram tudo. Já ali em Dachau, não deu tempo. O exército chegou meio de surpresa e acaba com a atrocidade que está sendo cometida. E então ali havia muita coisa. Por exemplo, tinha chegado de trem e tinha 14 vagões de corpos, um negócio terrível. Agora, eu vou acrescentar no teu argumento que eu achei muito bom, não só os que estavam ali, mas o da população, mas os soldados que podiam ter feito alguma coisa, gente que podia ter relatado, alguém que em algum momento podia ter se levantado. Tem assim, quadros terríveis que muita gente podia ter feito bem, mas se calou e nada fez. Muito bom. Outra coisa interessante, eu acho que a salvação é totalmente pela graça de Cristo. Isso é um fato. Ninguém tá questionando, vamos deixar bem claro isso. Mas a Bíblia fala assim, buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, em Mateus 6,33. A Bíblia fala assim, buscar-me-eis e me achareis. Então, existe também uma parte humana em todas as coisas que Deus faz. Deus espera uma postura minha não de preguiça, mas de ação. E especialmente, pastor Ariel, quando nós falamos de uma recompensa, né? Porque todos nós sonhamos com alguma coisa boa, grande lá no futuro. Todo mundo sonha com alguma coisa. Só que para nós alcançarmos isso, temos que fazer, né? Paulo mesmo disse em Gálatas 6:9, né? Portanto, diz ele, não nos cansemos de fazer o bem. A seu tempo, diz, nós colheremos o resultado, se hoje não desanimamos. Então, há sempre uma motivação constante a fazer alguma coisa se nós queremos colher um dia um bom resultado. Então, precisamos, apesar da salvação ou não ser pelas obras, né? Mas precisa o ser humano correr atrás das coisas, o contrário, não pode aspirar a alcançar um bom futuro se hoje não investe, se hoje não faz a sua parte. Eu tenho preguiça de acordar, preguiça de me levantar. Eu tenho preguiça de ter que me esforçar, preguiça de trabalhar, preguiça. Maravilha, você está acompanhando a série aqui nos BravaCast, os 7 pecados capitais. Já falamos sobre vários. Se você não ouviu os episódios anteriores, eu te convido para olhar, vale muito a pena. Nós temos um histórico explicando sobre os 7 pecados e agora a gente está indo de pecado em pecado.
E agora vamos então finalizando, palavras finais aí da nossa galera de convidados sobre esse pecado que parecia que, assim, ia ser pouco assunto, mas impressionante como a preguiça, ela realmente, como foi dito aqui pelo Fray, ela se conecta com outros pecados e é a porta de entrada para muitos outros. E aí, galera? Meu último argumento é: pá, desliga o celular e vai fazer alguma coisa útil, miserável. O mesmo assunto aqui, estava olhando para a Divina Comédia, né? Até hoje é a obra mais importante da história. Que coisa interessante. Deve ser que a grande maioria dos escritores olhou para a Divina Comédia e teve preguiça de fazer uma obra maior. Então fica a dica aí para nós, né? Dá para se levantar e começar a escrever, que ainda tem aí a Divina Comédia, que já, olha quantos anos. Quase 1000 anos aí como a grande obra. Dá para derrubar o Dante ali, se nos levantamos e fazemos alguma coisa. Verdade, ó, e o Dante mudou o pensamento da igreja, tanto que tem gente que pensa que esse assunto é bíblico. Não é bíblico, mas de fato existem pecados principais, capitais, que a gente tem que lutar contra eles. Esse é um pecado, então, amigos, de omissão. Eu gosto muito daquele texto de Eclesiastes 9, que diz assim: tudo que vier a sua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Ou seja, Deus te convida para fazer o melhor, para ser o melhor pai, para ser o melhor filho, para ser o melhor funcionário, para ser o melhor cristão possível, para apresentar a Deus o melhor culto, a melhor adoração. Então, olha, se você poderia fazer mais e não faz, você está pecando. O pecado aí da preguiça. Eu gosto muito daqueles vídeos que passe adiante. E ali um dos valores que eles enfatizam é o valor do trabalho bem feito. Eu gosto disso. Olha, gente, você pegar e pintar alguma coisa, limpar alguma coisa, você terminar o trabalho, dar uma olhadinha e falar assim: puxa, ficou muito bem feito, né? Ficou muito legal. A história nos conta que o arquiteto, pintor, escritor e poeta italiano Michelangelo, ao terminar a escultura de Moisés, ele fica tão extasiado com a perfeição que ele dá um passo atrás, admira, bate nela com o martelo e diz assim: parla, fala italiano. Deus também fez isso na criação. Ele olha e diz que tudo era muito bom. E nós podemos fazer isso também, seguindo o exemplo do Criador. Que Deus te abençoe, para que tudo que vier à sua mão, que você faça o teu melhor. Dessa forma, você honra os pais. Você tem sucesso, você faz a diferença e você se aproxima dos propósitos do Criador para você. É isso aí. Um abraço, galera. Até o próximo DesbravaCast.